Diga lá que eu falo cá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para vocês. Vamos logo direto aos resultados do Brasileirão Série A. Quinta rodada. O Flamengo perdeu sua invencibilidade para o Bragantino de 3-2. O Palmeiras ganhou o América Mineiro por 2-1, com gol já no finalzinho. Bahia e Corinthians não saíram do 0-0. Corinthians continua patinando. Internacional 1, Ceará 1. Fortaleza e Fluminense também 1-1. O Atlético Paranaense continua aí na liderança, vencendo o Atlético Goianiense no Clássico dos Atléticos por 2-1. O Santos no Clássico Paulista bateu o São Paulo 2-0. E o Juventude derrotou o Sport Recife por 1-0. Fechando a rodada, o Atlético Mineiro e a Chapecoense empataram em 1-1 também. Os 4 primeiros na classificação geral, Atlético Paranaense com 12 pontos ganho, Fortaleza 11, Bragantino 11, Palmeiras 10. Já os 4 últimos, que estão aí na zona da degola, temos o Cuiabá com 2 pontos, o São Paulo com 2 pontos, eita São Paulo, o América Mineiro 1 ponto e o Grêmio até agora não pontuou. Olha, o Grêmio depois que tirou o Renato Gaúcho, ladeira abaixo, hein? Era melhor abrir o olho, os tricolores do Sul, para ver esse negócio aí. Já pela quinta rodada da Série B, o Brasil de Pelotas derrotou o Goiás por 2-1 e o Vasco venceu o CRB por 3-0. Vitória importante do Vasco, hein? Guarani, no Clássico Campineiro, derrotou a Ponte por 1-0. O Vitória da Bahia venceu o Brusque por 3-1 e o Operário derrotou o Cruzeiro por 2-1. E vamos, Cruzeiro! É o Grêmio, o São Paulo na A e o Cruzeiro na B. Tá difícil, hein? Sampaio Corrêa do Maranhão derrotou o Confiança por 3-1, enquanto o Vila Nova de Goiás perdeu para o Coritiba de 1-0. O Náutico Capiberibe derrotou o Botafogo por 3-1, Botafogo tropeçando de novo, e o CSA meteu 1-0 no Londrina. Os 4 primeiros da classificação, que hoje subiriam para a Série A, Náutico com 15 pontos, 100% de aproveitamento aí, Operário 10 pontos, Brusque 9 e o Botafogo com 8 pontos. Os 4 últimos temos Confiança com 4 pontos, Cruzeiro com 4 pontos, o Londrina 3 pontos e a Ponte Preta, macaca, 1 ponto só. Faz isso comigo não, gosto muito de vocês. Pela Série C tivemos Tombense 3, Ferroviário 0, Novo Horizontino 1, São José 0, Floresta e Botafogo da Paraíba não saíram do 0-0, enquanto o Ituano derrotou o Paraná por 2-1. Paysandu e Volta Redonda também ficaram no 0-0. E o mesmo para cá de Oeste e Criciúma. O Ipiranga do Rio Grande do Sul meteu 3-0 no Botafogo de São Paulo, enquanto o Altos meteu 3-2 no Manaus. Figueirense 1, Mirassol 1 e o Santa Cruz empatou com o Jacuipense por 2-2. Na Série D tivemos Guarani de Sobral 2, Palmas 1, Castanhal 1, São Raimundo de Roraima 1, Brasiliense 3, Nova Mutum 1, Portuguesa Paulista 1, Santo André 0, Clássico Paulista. Joinville 1, Juventus de Santa Catarina 0. Boa Vista do Rio e Madureira ficaram no 1-1, enquanto Jaraguá e Porto Velho não saíram do 0-0. Uberlândia Patrocinense 1-1 e Cascavel meteu 1-0 no Caxias. Goianésia e Aparecidense não saíram do 0-0, enquanto Bahia de Feira e Juazeirense empataram em 1-1. O Murici perdeu para o Asa de 1-0, e o 4 de julho empatou com o Tocantinópolis em 1-1. União Rondonópolis 2, Gama 1. Imperatriz 2, Paragominas 2. E a Ferroviária de Araraquara meteu 1-0 no Rio Branco de Venda Nova. O Gás perdeu de 2-1 para o Ipiranga do Amapá, enquanto o Fast Clube bateu 3-0 no Penharol. Rio Branco do Paraná perdeu para o Marcílio Dias de 1-0, enquanto o Atlético do Ceará não tomou conhecimento do Caucaia e meteu 4-1. Bangu 1, Cianorte 1, enquanto o Rio Branco de Vitória venceu o Águia Negra por 2-0. Juventude Samas 0, Motoclube 3, Aimoré 1, Esportivo 1. São Bento e Inter de Limeira não saíram do 0-0. América de Natal 2, ABC 3, Clássico lá Potiguar. E o Retrô meteu 3-1 no Atlético da Bahia. O 13 e o Central de Caruaru empataram em 2-2 e o Itabaiana meteu 2-1 no Sergipe. O Boa Esporte e a Caldense no Clássico Mineiro ficaram no 1-1.
O Galvez meteu 2-1 no Atlético Acreano. Souza e Campinense jogam dia 23. Pelo futebol feminino, Brasileirão Série A1 chegando à sua final. Penúltima rodada, 14ª rodada da primeira fase. No Clássico Paulista, São José e Ferroviário não saíram do 0-0. O Flamengo venceu o Kinderman de 1-0, vitória importante do Flamengo. O Flamengo agora, para se classificar entre os 8 primeiros, tem que vencer o seu jogo e torcer para o Kinderman, não para o Kinderman perder para o Corinthians. O Botafogo perdeu para o Santos de 3-2 e entrou na zona da degola de novo, enquanto o Corinthians desconheceu o Minas Brasília e meteu 5-0. São Paulo 2, Real Brasília 0, Cruzeiro 4, Sport Clube Bahia 0. O Palmeiras e o Napoli, chuva de gols, 8-0 para o Palmeiras. O Internacional no Clássico Gaúcho meteu 2-1 no Grêmio. A classificação, os 8 primeiros colocados hoje que iriam para as quartas de final são Corinthians 37 pontos, Palmeiras 34, Santos 27, São Paulo 26, Grêmio 24, Ferroviária 24 e o Kinderman 20. O Flamengo tem 18 pontos. E o Flamengo cai a Ferroviária tendo que vencer e torcer para o Kinderman perder para o Corinthians. O Kinderman não pode nem empatar com o Corinthians. Tá? Os outros jogos da última rodada temos Santos versus Cruzeiro, Real Brasília Internacional, Grêmio e Botafogo, Nápoles e São José, Sport Clube Bahia e São Paulo e Minas Brasília e Palmeiras. Até agora, no presente momento, os 4 últimos para degola são Botafogo, do Rio, São José de São Paulo, Nápoles e o Sport Clube Bahia. Vou falar o quê? Rubinho, acorda! Vamos investir no futebol feminino do Rio de Janeiro. Futebol feminino do Rio de Janeiro, meu Deus do céu. O projeto Loirinho é de São Gonçalo e tem jogador em tudo que é clube do país, praticamente em todos os estados do país. Por quê? Porque aqui não se dá valor. A Tainá, daqui de Baduré, que começou no Semeador, passou pelo Caramba, pelo Duque de Caxias, pelo Fluminense, pelo Taubaté, hoje está jogando no Ceará. É uma menina que podia estar jogando aqui. Não tá por quê? Porque ela vai para lá, porque lá ela ganha dinheiro. Aqui... Mas vem aí a Taça Unifute. Fiquem de olho. Pelo Brasileirão Série A2, também no finalzinho da fase de grupos, o Atlético Mineiro ganhou o Chapadão de 2-0, o Atlético Goianiense perdeu para o Fluminense de 3-1. O Santos Dumont ficou voando e tomou 7-0 do Ceará. Tiradentes do Piauí perdeu de 2-0 para o JC, enquanto o América Mineiro meteu 3-1 na Chapecoense. A Ponte Preta perdeu para o Atlético Paranaense de 5-0. Ah, macaca! O Brasil de Farroupilha perdeu de 3-0 do Vasco e o Botafogo de São Paulo meteu 1-0 no União. O América meteu 2-0 no Náutico, o Sport Recife perdeu para o Criciúma de 2-1. Crespon meteu 4-1 no Misto, enquanto o Aliança meteu 3-2 no Juventude da Conquista. Bragantino, voando baixo, meteu 5-0 no Vila Nova. O Fortaleza 3-0 no Paraíso e o Real Ariquemes 2-0 no Iranduba. O Smack meteu 5-0 no Oratório, enquanto o Cefama ganhou Vitória por 4-2. O Acermurbi venceu o São Raimundo por 2-1. Os jogos das oitavas de final estão JC versus Bragantino, América Mineiro versus Vasco, União Alagoana versus Atlético Paranaense, Iranduba versus Atlético Mineiro, Fluminense versus Real Ariquemes, Botafogo da Paraíba versus Ceará, Aliança versus Smack e o Cefama versus Fortaleza. A CBF vai mudar e vai criar a Série A3 do Brasileiro Feminino. Então, para esse ano, por exemplo, para o ano que vem, 12 clubes já ficaram pré-classificados para a chave A2. São eles: Smack, Fortaleza, Ceará, Bragantino, Atlético Mineiro, Vasco, Fluminense, Real Ariquemes, Atlético Paranaense, Botafogo da Paraíba e Crespon. Esses 12 clubes já estão garantidos na A2, sendo que 4 sobem para A1, enquanto 4 descem de lá descem para cá. E se completa esses 12 aqui, e vai ter mais 4 aí, dos outros que não se classificaram, para
compor a A2. E a A3 será composta pelos campeões de cada um dos estados e do Distrito Federal, etc e tal. Tá? Mas vamos pro Carioca. Voltando aqui, graças a Deus o Fluminense e o Vasco conseguiram se classificar entre os dois. Que seria triste ver um dos dois grandes clubes do Rio de Janeiro, feminino, tá disputando a A3, né? E abre vaga para mais alguém do Rio de Janeiro. Então, Rubinho, acorda! Carioca Série A2. Pela quarta rodada da Taça Santos Dumont tivemos Gonçalense derrotando a Cabo Friense por 1-0, hein? O friburguense bateu o Duque de Caxias pelo mesmo placar, enquanto o Arte Sul-Americano ficaram no 1-1. Sampaio Correia e o América não saíram, ficaram no 2-2, enquanto o Angra dos Reis perdeu para o Macaé de 2-1. E o Audax meteu 1-0 no Maricá. Esses jogos são do final de semana, mas no meio de semana eu assisti o jogo Maricá e Angra. A equipe do Angra, ela é inconstante. E a equipe do Maricá precisa arrumar um lateral direito, porque o lateral direito do Maricá é bom, mas pelo que eu vi só aguentou um tempo. Jogou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Maricá ganhou de 2-1 e o gol do Angra saiu nas costas do lateral direito. E todo o ataque do Angra estava concentrado ali pela lateral direita. E o jogador número 10, cara, você bota a camisa 10, você tem que mostrar muito mais serviço do que mostrou. Fez um gol, mas foi a única coisa que fez no jogo todo. Série C do Campeonato Carioca, sexta rodada do turno. Belfort Roxo 2, Império Serrano 1. Império. O Bela Vista, Dico, perdeu de 5-0 para o União Central. Enquanto o Unisouza meteu 2-1 no Barcelona e o CAC Brasil 1-0 no Atlético Carioca. O Juventus perdeu para o Paduano de 2-0. E a classificação da Série C tá Paduano em primeiro, 18 pontos, 100% de aproveitamento, Independente 15, Belfort Roxo 15 e Juventus 12 pontos. Futebol amador que é bom, né? Pelos grupos de WhatsApp, sempre lembrando. Centenário 10-1 no Fuscão. Deus do céu, o que é esse Centenário? Vai devagar. O Amizade meteu 5-2 no Ousadia. Pelo grupo representante de times, o Aldeia meteu 6-3 no Amigos de Rio Bonito. E o Guerreiros 3-0 no Raça. Pelo grupo time de futebol amador, o Família Boca e o Life Resort empataram em 1-1, enquanto o Horta meteu 3-0 no Prejudicados, que ficaram mais prejudicados ainda. Pelo Veragol, quartas de final do feminino, o Beck meteu 4-1 no União da Juventude e o Panela de Quinta perdeu para Gladiadoras de 4-2. Portanto, agora teremos as finais aí, lembrando que o Puma e o Vila Brasil já estavam classificados para as semifinais. No Sub-17, ainda no Veragol, o Atlético Paranaense ganhou o CFPP por 4-2 e o Gelaim perdeu para o 4M de 3-2. No Sub-15, o Barça do Raia e o Gelaim ficaram em 3-3. E no Sub-13, o Joga Fácil meteu 1-0 no Atlético Paranaense. Enquanto no Sub-11, o Atlético Paranaense não tomou conhecimento do projeto EFA e meteu 10-2. No campo do semeador, tivemos o Família da Bola, né? A peladinha que tem ali dos veteranos. O time azul e o time verde ficaram no 1-1. E foi dia de empate lá no campo do semeador. O semeador do Outeiro e o Palmeirinha da Reta ficaram no 2-2, jogão de bola. O Palmeirinha da Reta abriu 2-0 de vantagem. O semeador perdeu muito gol. E no segundo tempo, o semeador correu atrás e conseguiu o empate já no finalzinho, aí indo para cá. Obrigado ao meu amigo Chiquinho, que veio nos visitar. Um abração para você, Chiquinho. Vem aí a Taça Unifute, tá chegando o dia. É a esperança para o futebol feminino carioca. Porque, meu Deus do céu, temos que valorizar o nosso futebol feminino. O masculino também. Mas o masculino, bem ou mal, tem os empresários que injetam dinheiro nos clubes pequenos, botam jogadores e tudo mais. Eu só acho que os clubes grandes tinham que olhar mais os clubes pequenos de menor investimento aqui do Rio e catar jogador ali.
Tem muito jogador bom. O zagueiro do Maricá é excelente. Tá? Podia estar compondo, não estou dizendo que seria titular, mas podia estar compondo aí qualquer elenco de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Tá bom? Então eles têm que ver isso. Porque é assim que funciona. Em São Paulo é assim que funciona. Os grandes vão lá, disputam o campeonato, o pequeno aparece o jogador, o grande vai lá e pega o jogador. Injeta dinheiro no pequeno, que produz novos jogadores e reforça e se reforça. E aqui o que se faz? Nada. No feminino, o Fluminense fechou agora um acordo com a Estácio de Sá. Eu sinceramente não tenho conhecimento muito a fundo do acordo, mas eu quero saber em que ponto é esse acordo. É para quê? Para dar faculdade para as meninas? Para oferecer um curso universitário para as meninas que jogam no Fluminense? E aí o que acontece quando a menina foi dispensada? Ela é dispensada para de cursar a faculdade? Não é por aí. Temos que profissionalizar o futebol feminino. Falou? Vida longa e próspera a todas e todos e até a próxima.